E aí, o que você achou? Nossa, é bem engraçado, assim, porque pensar nisso tudo, assim, dá meio que a sensação volta, né? Então, ai, dá aquele ânimo de novo. Eu tenho uma prova lascada semana que vem, é bom ficar animada e pensar nisso tudo, porque a gente acaba meio que entrando no automático, né? A gente esquece um pouco disso. E é bem legal pensar de novo, assim, ver todo esse caminho. Tipo, a minha irmã agora tá no 3º ano, então a minha função é motivar ela, né? Então é bom lembrar dessa sensação. Ah, é bem da hora. Olá, Vanessa, seja muito bem-vinda ao podcast do Resumove. É uma honra ter você aqui, aprovada a medicina. E começa contando pra gente onde você passou e onde você tá hoje. Então, eu sou a Vanessa de Oliveira, eu fui aprovada em 2021 na USP aqui de Ribeirão Preto, eu faço medicina aqui, sou da famosa turma 70. E eu tô aqui de Ribeirão, né, aproveitando uma brechinha na semana, uma janela verde, pra poder participar. Eu tô bem feliz de poder participar. Na verdade, eu tô até um pouco nervosa, não vou mentir que eu nunca fiz isso, então é bem diferente, assim. Mas você tinha escutado antes outros podcasts, certo? Não, sim. Até eu conheci o Sniper vendo vídeos de aprovados, na verdade. É porque eu tinha um sentimento meio complicado com vídeo de aprovados, que eu falei assim, não, será que se eu assistir eu vou ficar me iludindo, eu vou me sentir mal? Mas na verdade me ajudava muito, porque tem muito tempo assim que a gente não sabe o que fazer quando a gente tá estudando. Então era bem legal ver as pessoas que passaram, tentar pegar alguma dica. Aí foi até assim que eu conheci o Sniper, então é muito estranho estar do outro lado hoje, mas é bem legal. É, exatamente do outro lado. Então, quando você assistia os vídeos, você achava assim, um dia eu vou estar ali do outro lado? Assim, a gente tem um problema com a autoestima. Eu falei, gente, o USP é muito, né? Talvez USP não, mas qualquer lugar, assim, o que eu sempre quis passar em qualquer lugar. O USP sempre foi minha preferida, lá no cantinho do coração, mas assim, qualquer uma, eu assistia todos os vídeos, em qualquer lugar que eu passasse. Então eu pegava dica de todas as faculdades, assistia vídeos de todos os aprovados, que assim, alguma coisa eu vou tirar daquele vídeo, vai que é o que tá faltando pra mim, assim. Então é bem legal saber que agora é minha vez. Olha só. E como que foi o caminho para passar? Como foi, assim, anos anteriores ou o ano que você passou? Me conta, assim, o panorama geral. Assim, eu acho que acaba que toda a minha formação escolar foi meio que esse processo até aqui, assim. Quando eu tava na escola mesmo, eu sempre fui aquela aluna bem nerdona, assim, de sentar na frente e tal. Eu sempre fiz meu papel, né? Porque, querendo ou não, eu era bolsista, então, tipo, tinha bastante pressão em relação a isso. E eu sou de uma cidade relativamente média, e eu sou do Rio de Janeiro, então, assim, as vestibulares de São Paulo eram coisas, assim, de outro mundo. Só que aí, quando eu fui pro ensino médio, que eu decidi mesmo que eu queria medicina, eu queria muito tentar São Paulo, só que a gente não falava muito dos vestibulares de lá, não tinha muito material, né? Só que eu comecei a pensar nisso, mas eu acabava me restringindo mais à escola. Veio o 3º ano, né? Eu achei que estava tudo encaminhado, tudo certinho, fiz a minha parte, vai dar certo. Não passei, não fui para nenhuma segunda fase. Assim, foi um caos, foi meio que um baque mesmo, assim. Eu achei que estava tudo certo na minha vida e eu vi que não estava longe. E aí eu comecei a fazer cursinho da minha cidade mesmo. Eu fiz o meu 1º ano de cursinho, foi bem legal, assim, para ter uma base, porque eu saí do meu ensino médio com muita lacuna, assim, coisas básicas. Aí o 2º ano foi quando eu conheci o Sniper, e ali foi ali que mudou completamente o que eu estava fazendo. O 1º ano foi realmente uma coisa mais básica. Só que aí eu não passei, né? De novo, no 2º ano de cursinho eu não passei. Só que eu fui para a segunda fase, então, tipo, foi quando deu o pulo do gato mesmo para mim. E no 3º ano de cursinho veio a pandemia. E aí foi o ano que eu larguei o cursinho e eu fui estudar sozinha, que foi o ano que eu passei. Então, assim, foi uma aventura. Sim. E, assim, é interessante isso de você vir de uma cidade pequena, média, assim, que não tem nenhuma cultura de ir para a medicina, sabe? Nenhuma das principais do Brasil. E você foi lá e fez, né? Você até falou no outro vídeo que você foi a primeira do seu cursinho a passar em medicina. Pela FUVEST. Assim, porque, não, querendo ou não, na minha cidade, a gente foca muito no Enem, né? Por causa da UF, da UFRJ e também vestibular da UERJ. Só que quando eu entrei no ensino médio, eu combinei com meus pais que, assim, eu não queria estudar no Rio de Janeiro, porque meu pai morou muito tempo no Rio de Janeiro e ele
não estava muito animada de eu ir para o Rio de Janeiro. E eu sempre quis São Paulo, porque em um período da minha vida eu fiquei bem em dúvida se eu queria realmente... Eu sempre quis medicina, mas teve um período que eu me questionei se eu não queria outra coisa. E acabava que eu decidi a medicina porque, querendo ou não, eu gostava e porque tinha muita oportunidade de pesquisa. E aí pesquisa me levou às faculdades de São Paulo, porque, querendo ou não, né, tem bastante investimento em pesquisa, então sempre tive muito interesse para cá. E aí eu decidi que eu queria tentar São Paulo. Só que, assim, foi uma aventura, porque foi muita busca de material extra para fazer os vestibulares mesmo. Eu viajava para fazer os vestibulares. Acho que no ano que eu passei, eu e minha mãe, a gente se aventurou, assim, a gente pegou 12 ônibus diferentes só para fazer todas as provas. Então, eu tive que realmente me dedicar especificamente para São Paulo, porque parece que é a mesma coisa, tipo, beleza, a matéria é o ensino médio. Mas, não, assim, de alguém que realmente cresceu em outro estado, assim, não tem nada a ver. O vestibular da FUVEST é completamente diferente. E aí, tanto que no meu cursinho não tinha muita tradição de focar em São Paulo. Aí, se eu não me engano, eu fui a primeira a passar em medicina pela FUVEST. E também a primeira em medicina na USP. Olha foi uma só. aventura mesmo. E aí eu tenho duas perguntas sobre isso. Primeiro, essa decisão dos vestibulares. Então, você falou que não queria tanto no Rio, mas ainda você tinha muitas opções pelo Enem. Em qualquer lugar do Brasil, inclusive em São Paulo. E aí, você falou que precisou focar mais nos vestibulares, mais na FUVEST, por exemplo. Como foi essa decisão, assim, que é muito louco? Você ir contra tudo e todos. Não, agora eu vou fazer vestibulares. Não, isso foi bem engraçado, porque, assim, meus pais sempre me apoiaram muito, mas a minha mãe falou assim, mas você acha que vale a pena? Não é que você não está sendo um pouquinho sonhadora demais? Só que, assim, querendo ou não, os vestibulares tradicionais, eles tendem a cobrar um pouco mais pesado, assim. Vamos dizer assim, serem mais conteudistas, por assim dizer. Então, assim, se eu focasse neles, eu não sinto que eu estaria perdendo em relação ao Enem. Porque mesmo querendo mais os vestibulares tradicionais, eu fazia as provas do Enem. A minha família toda queria muito que eu passasse para Minas Gerais, então eu focava muito nos vestibulares de Minas. Eu fiz os vestibulares seriados de Minas Gerais também. Então, assim, eu meio que dividia, eu consegui estudar os dois. Mas no segundo e terceiro ano de cursinho, eu foquei bem mais nos tradicionais. Porque, querendo ou não, eu já tinha bastante tempo... Eu já tinha feito muitas provas do Enem. Eu acabava que... E, assim, o Enem é engraçado, porque tem gente... Eu acredito muito que a gente tem tipos de provas que a gente acaba se adaptando melhor. E eu não sentia... eu não gostava muito do meu desempenho no Enem, sabe? Eu sentia que eu não conseguia ver tanta diferença, mesmo fazendo as provas. O que foi engraçado, porque no último ano, assim, deu tudo certo com o Enem, então eu acho que só era minha insegurança mesmo. Mas eu gostava mais dos modelos dos vestibulares tradicionais também, então acho que isso me ajudou a querer focar mais neles. Eu achei que eu teria um desempenho melhor neles também. Achei que seria mais difícil, mas que se eu conseguisse, eu teria um desempenho melhor. Aí acabou que eu resolvi deixar pra lá e tentar os vestibulares tradicionais, misturar os dois, assim. Olha só, legal. E aí, você decidiu, então, fazer vestibulares. E como foram os acertos quando você começava provas antigas? Nossa, isso foi uma jornada, assim. A primeira vez que eu tive contato com os vestibulares tradicionais foi no meu terceiro ano. Eu fiz FUVEST e Unesp. E a FUVEST foi... Assim, para não ter expressão melhor, um tapa na cara, para ser sincera. Eu lembro da primeira fase, eu ter ficado extremamente nervosa. Eu quebrei um dente fazendo a FUVEST, de nervosismo. Eu travei e eu acertei 53 questões. Eu fui humilhada pela prova. Eu falei, gente, eu não vou ter chance. E, assim, foi bem pesado, porque na Unesp, por exemplo, eu tinha acertado 74, a nota de corte era 75, então a Unesp me deu esperança, mas a FUVEST me destruiu. E eu não tinha coragem de prestar a Unicamp. Eu achava a Unicamp muito fora do que eu conseguia fazer, porque a Unicamp era diferente, e eu não prestei a Unicamp. Quando eu fui fazer essas provas para treinar mesmo, também era complicado. Eu lembro de ser muito frustrante no começo, porque eu fiz 20 anos de Unicamp, fiz 20 anos de FUVEST, eu realmente peguei aquelas provas super antigas dissertativas, e eu lembro de ter dias, principalmente física, que eu tinha muita lacuna em física, de eu travar em questão por 2 horas, assim, chorar. Eu lembro teve uma questão de física, eu nunca vou esquecer essa questão. Eu não conseguia fazer, eu comecei a chorar, que eu não consigo fazer nada, de largar a prova na mesa.
ir embora, assim, que eu estudava na cozinha, e depois voltar e conseguir fazer. Então, assim, eu buscava muita resolução, eu via 4 tipos de resolução diferentes para tentar entender o que eu estava fazendo naquela prova. E, assim, os acertos, eles vieram, mas teve muita frustração no meio, assim, não foi muito rápido que eu consegui melhorar, não. Foi bem frustrante nessa época, assim. E Mas aí, foi aumentando. quando... Sim. E quando você tinha essa frustração, assim, em algum momento passava pela cabeça assim, ah, isso não é pra mim, ou ah, eu Nossa, o devo tempo voltar todo. pro Enem. O tempo todo. Porque, assim, querendo ou não, você fica numa situação de muito estresse. E estresse vai te levar à insegurança. Então, eu já estava sentindo... Eu já me sentia muito insegura de estar escolhendo um vestibular que a maioria não estava escolhendo. Eu tinha vários exemplos de pessoas que tinham conseguido, sabe, passar nas faculdades federais, pelo Enem, e eu ficava tipo, por que que eu tô me colocando na situação, na verdade, assim. Então, o tempo todo tinha isso. E aí eu tive um professor, assim, no meu cursinho que foi bem legal, assim, comigo, e ele falou, olha, não fica pensando tanto no futuro, pensa no dia de hoje. Ó, você tem uma meta, você vai fazer tais questões, sabe? Meio que não fica focando nisso. Pensa só em fazer a questão. Conseguiu fazer a questão, beleza, não conseguiu, vamos tentar fazer depois de novo. E isso me ajudou muito, assim, a tipo, desassociar a questão mesmo do estresse e tal. E aí eu fui meio que no automático. Eu ia fazendo, se eu não conseguia, eu ia tentar fazer de novo, tentar entender por que eu não estava conseguindo fazer. E aí me afastar um pouco do porquê eu estava fazendo aquilo, às vezes me ajudava a não desistir. Porque, principalmente no meu segundo para o terceiro ano de cursinho, eu fiquei bem tentada. Eu falei, será que não é hora de eu tentar outra coisa? Porque é muito ruim quando vai passando o tempo, assim, e você sente que você não tá tendo o progresso que você queria estar, né? Que é igual minha mãe comentava muito comigo, assim, o cursinho é uma sensação que você tá congelado. Você tá anos e anos vendo a mesma coisa e você não consegue sair dali. Então, tipo, lidar com essa frustração de continuar tentando fazer mais questão, tentando aprender as coisas, foi bem difícil, assim. Mas aí eu desassociei e fui indo. Mas era complicado. Aham. Essa questão de desassociar, não sei se você concorda, mas é como que também diminuir a pressa, né? Porque você tem toda essa expectativa Não, e diminuir. eu tinha bastante problema com a questão da idade, né? Porque eu ficava assim, não, eu não passei de primeira, agora eu já estou no meu primeiro ano de cursinho, aí segundo ano de cursinho, e aquilo vai te dando uma ansiedade que você tá, tipo, você sente que você está ficando para trás. Então, quando eu não ficava pensando muito assim, o dia que eu entrar na faculdade, eu ficava, não, vou fazer essa lista de exercícios. Isso me tirava um pouco dessa ansiedade, assim. Isso ajudava bastante. Eu sou bem ansiosa, então foi uma boa Aham. estratégia, não vou mentir, não. A ideia, então, de focar no processo, né? Inclusive para quem está Sim, escutando. Focar no era bem mais exercício, na fácil. lista. Era Sim, bem mais. Me tranquilizava bastante. sim. E tá, e quando você não passou? Então, eu imagino que você fez seu primeiro ano, não esperava tanto ou você esperava passar? Eu acho que eu tinha muitas expectativas quando no meu terceiro ano do ensino médio. Eu tinha bastante expectativas. Aí foi bem decepcionante. Eu lembro que eu lembro que eu entrei no janeiro, assim, que veio não, assim, eu fiquei bem mal. E o cursinho já começava em fevereiro e eu não tinha nem ânimo para ir para o cursinho. Isso foi no meu primeiro ano de cursinho. Agora, do primeiro para o segundo ano de cursinho e do segundo para o terceiro, isso diminuiu. Principalmente no segundo, assim. O segundo ano foi o segundo ano de cursinho foi a primeira vez que eu fui para as segundas fases e aquilo me animou muito. Porque é o que eu penso assim, muita gente quando vai para a segunda fase, fui para a segunda fase, mas não quer dizer que eu passei. Mas quando eu fui para a segunda fase, eu tive muita sensação que eu tinha passado. Porque para mim aquilo estava tão longe e a segunda fase me animou demais, assim. Mesmo eu não tendo passado naquele ano, ter tido a experiência de ter feito a segunda fase na Unicamp até, na FUVEST eu não consegui, e também na Unesp eu consegui, foi muito bom, assim, me deu um gás muito estranho, assim. Eu cheguei no meu terceiro ano de cursinho bem mais motivada do que no primeiro e no segundo. Foi outra... Foi muito aleatório, na verdade, assim. Porque para muita gente que você chegar na segunda fase e não passar na segunda fase é ainda mais frustrante. Para mim aquilo me deu muito gás para estudar mais um É, ano. então, você viu exatamente o lado positivo, né? Em vez de ficar nessa, eu fui, mas não passei, você viu o progresso que você teve nesses anos. Porque, querendo ou não, assim, a segunda fase para mim foi foi a maior prova que eu estava progredindo.
Porque, assim, você tá fazendo suas questões, você vê que você começa a acertar mais. Mas, assim, você tá vendo, depende do seu olhar. Passar para a segunda fase é meio que a banca falando para você, olha, você melhorou, mas ainda não foi, mas tá quase lá. Então, tipo, isso me animou demais. Eu gostei de ter essa confirmação que não foi por mim mesma, assim. Animou minha mãe também, meus pais, assim. Ó, vamos tentar mais um ano. Eu juro que eu tô chegando perto. Então, assim, foi bem legal. Tá, então volta um pouco e me conta como foi mais ou menos o dia a dia. Então, tanto no segundo ano de cursinho, que você já chegou perto, quanto no terceiro ano. No segundo ano de cursinho, até metade dele foi igual ao primeiro, assim. Eu me restringia às listas do cursinho e eu seguia basicamente o cursinho. Aí, no metade do segundo ano pro final, né, quando eu comecei a ver os vídeos do Sniper, eu comecei a pensar, eu tenho que fazer as provas antigas, porque antigamente eu só fazia as provas na véspera do vestibular. E aí eu imprimi as provas e comecei a fazer. Só que tem a questão da adaptação, né? Então eu não conseguia fazer tantas provas, eu não me dedicava tanto a isso. Mas mesmo assim, eu fiz até uns bons anos assim de Unicamp e FUVEST. Também fiz bastante a da banca da VUNESP, então eu fiz Unifesp, FAMEMA, FAMERP, todas elas. E aí, esse ano, eu acabava me dividindo nisso, mas eu não foi tão bem organizado. Assim, eu acabava me embolando entre o cursinho e as provas. No terceiro ano, não. No terceiro ano, eu realmente... Eu sentei e planejei tudo que eu ia fazer. Eu lembro que em janeiro, assim, quando tinha acabado todos os vestibulares, eu peguei todas as provas que eu fiz, assim, todos os vestibulares que eu tinha feito, calculei quantas questões eu tinha acertado, eu fiz a porcentagem de quantas questões eu tinha acertado em todas as matérias, eu fiz uma análise, assim, de todos os meus desempenhos. E eu pensei, beleza, essa matéria eu tô com menos de 85% de acerto. Eu fiquei entre 85 e 90, assim, que eu queria chegar, né? Aí eu lembro que eu fiz isso. E aí foi também quando eu assinei a plataforma mesmo no Sniper. Eu já assisti os vídeos pelo YouTube, mas foi quando eu assinei. Aí eu peguei, né, a divisão dos horários e tal. E aí eu botei pra mim mesma. Eu só vou fazer coisas do cursinho no cursinho. Em casa eu não quero ver o cursinho. E esse ano acabou que eu virei monitora, então eu passava o dia inteiro no cursinho, mas eu não passava nas aulas. E ali foi um período muito estranho, assim, foi bem libertador, porque eu comecei a estudar de forma independente. Então, tinha aulas que eu não ia, porque para mim não valia mais a pena, eu estava 3 anos vendo a mesma aula, a mesma lista, então, tipo, eu só não ia. E acabava que durante as aulas do cursinho eu resolvia as listas, porque como eu era monitora, eu tinha que tirar a dúvida das outras pessoas, então eu resolvia as listas para poder tirar as dúvidas. Mas, fora isso, o tempo todo eu estava fazendo prova antiga. Às vezes eu acabava a lista durante a aula e eu começava a fazer prova antiga no meio da aula. O que eu gostava bastante, principalmente nas matérias que eu tinha mais dificuldade, porque acabava a aula, eu ia até o professor e mostrava a prova, assim. Eu tive um professor de matemática no cursinho que ele olhava para minha cara, ele já sabia que eu estava indo resolver uma prova vestibular da FUVEST 2010, aquela matemática estranha. Ele, já sei, não precisa nem falar, não é a lista, né? Eu falei, não, é a prova mesmo. E aí eu resolvi a prova o tempo todo, principalmente no começo do ano. Como veio a pandemia, eu comecei a estudar em casa, né? E aí eu parei de assistir as aulas do cursinho, mesmo o IAD eu parei de assistir todas, assim. Eu assistia só algumas, assim, quando eu tinha interesse, que eu sabia que era um tempo que eu tinha mais dificuldade. E eu fazia prova o tempo todo. Só que aí, quando veio a inscrição da FUVEST, que eu tive que escolher a minha segunda fase, aí eu comecei a prestar mais atenção em física e geografia. Então, eu tinha um horário para física e geografia, para estudar mesmo as partes que eu não tinha muito conhecimento. E também os livros, né, as obras literárias, eu tinha um horário só para eles. Mas as outras matérias, acabava que eu só fazia prova. Eu nem parava mais assim para estudar. Eu fazia as provas e, a partir das provas, eu estudava o que eu tinha errado. Mas eu não me dedicava mais um horário só para elas, assim, só para ler o conteúdo. Eu já não fazia mais isso. Uhum. Porque me sentia que valia a pena, na verdade. Então, você sentia que não valia a pena assistir as aulas, isso? Isso. Parar, ler livro, só se eu tivesse dúvida. Eu já não me dedicava mais um horário para isso. Eu fazia exercício o tempo todo. E isso é uma mudança muito grande, concorda? Nossa, eu me sentia muito segura.
Falei, será que eu tô decorando a prova? E se tiver outra prova, eu não vou saber, porque eu só tô vendo esse modelo de prova. Só que isso acaba caindo por terra, né? Porque quando você faz muito tempo de prova, você vê que tem um padrão. Então, querendo ou não, vai ter sempre uma questão daquele tema, e você fez 500 questões daquele tema, então, por mais que não caia exatamente a mesma questão, você sabe, você já fez algo parecido. Então, acho que é mais a fase inicial, assim, com o tempo, quando você vai pegando experiência, você vai se tranquilizando em relação a isso. Aham. Mas sempre teve aquela pulguinha, né? Será que eu tô fazendo o negócio certo? Será que eu não tô sendo um pouquinho aventureira demais? Mas, assim, deu certo e foi onde eu melhorei, assim. Foi necessário. Sim. E assim, nesse começo, né, que você falou que tinha insegurança, então você via lá todo mundo assistindo a aula, todos os seus colegas, seus amigos, e só você, diferente lá, fazendo outra coisa. Eu tentava prestar atenção na aula, quando eu via que tava todo mundo prestando, eu olhava assim também. Mas, assim, eu já tinha visto aquela aula e, querendo ou não, tinha coisas que eu tava bem mais desesperada. Então, eu ia para aquela aula, por exemplo, geografia pro Enem, que é uma coisa. E aí eu abria a prova da FUVEST, tava aquela geografia física extremamente específica. Eu não sabia, por exemplo, quando cobrava a geografia do estado de São Paulo. Eu tava brincando, assim, meu conhecimento do estado de São Paulo era São Paulo e São José dos Campos. Eu nem sabia onde ficava Ribeirão Preto, pra você ter noção. Então, assim, geografia física do estado de São Paulo me assustou demais. Aí eu só desisti. Eu falava, vamos fazer a prova, vamos atrás disso aqui, que eu não tenho noção disso aqui. E em termos, assim, de descanso, como foi quando você mudou de assistir menos aulas e fazer mais questões para como era antes? Vai me contando. Nesse quesito, eu nunca fui muito... Vou mentir que eu nunca fui muito equilibrada, não. Assim, nos primeiros anos de cursinho, eu não me dava nem pingo de descanso. Eu estudava domingo, eu estudava direto. Porque tempo parado era tempo perdido na minha cabeça, assim. Quando eu comecei a fazer as provas, isso mudou bastante, porque nos primeiros anos, principalmente no segundo ano, que eu me dedicava bastante ao cursinho, mas fazia as provas, eu sempre me embolava e eu não conseguia progredir muito fazendo as provas mesmo. Eu não conseguia fazer muitas provas, porque eu me embolava com o tempo. Quando eu comecei a fazer as provas durante as aulas e reservar esses horários para elas, eu consegui me dar mais horários de descanso, porque eu fazia muita prova, então eu via que eu estava assim, tava no ritmo legal, porque no começo do ano eu tinha dividido quantas provas eu ia fazer durante o ano, então eu via que eu estava conseguindo seguir. E isso me deixou até ter mais horários de descanso também. Então, foi legal que eu me organizei melhor, assim. Eu fiz mais coisa em menos tempo. Porque eu acabava não perdendo tempo com coisas que eu sentia que não estava valendo tanta pena e não estavam me atrapalhando no que eu tinha planejado fazer, assim. Então, eu consegui me equilibrar mais no terceiro ano de cursinho, assim. E aí você aproveitava melhor o fim de semana? Sim, no começo eu era muito, muito rígida comigo mesma. Domingo não existia, assim. Aí depois eu comecei a me dar os domingos, sábado à noite me dava de descanso, às vezes também. E aí foi melhorando, foi ficando mais equilibrada, assim. E fez muita diferença, porque eu tive uma experiência muito ruim com estresse, assim, no segundo ano de cursinho. Eu lembro que eu estava muito animada de estar fazendo as provas, e aí eu me inscrevi em todos os vestibulares que eu achei, assim, todos mesmo. E acabou que nesse ano coincidiu de FAMEMA, FAMERP, Unifesp e segunda fase da Unesp ter sido praticamente na mesma semana. Eu tive que sair da minha casa, e eu viajei para São José dos Campos, que foi 4 horas de viagem, e emendou uma prova na outra. E eu lembro que no final dessa semana de provas eu falei com a minha mãe assim, eu errei besteira, eu errei vírgula. Eu sabia fazer e eu errei. E assim, hoje eu penso que no meu começo do terceiro ano, analisando isso, eu pensei que foi cansaço, assim, foi estresse. Eu não estava fazendo a prova com atenção. Tanto que no início do terceiro ano eu decidi que eu não ia prestar alguns vestibulares, porque eles estavam muito perto de FUVEST, estavam muito perto de Unicamp, que eram os meus focos, né? Justamente para não correr o risco do estresse e do cansaço me prejudicar de novo. Então, assim, eu achava que para você passar, você tinha que atirar para tudo quanto é lado, assim. E no terceiro ano, não. Eu escolhi exatamente as provas que eu ia fazer, justamente por causa do cansaço. Eu aprendi um pouco a lidar mais com o meu tempo, assim. Então, foi essa trajetória ao longo de 2020, Foi 2020, certo? Eu passei para 2021, mas foi 2020 isso tudo, né? E aí teve a pandemia, e mesmo assim você conseguiu continuar focada?
né? A pandemia, obviamente, foi um desafio para todo mundo e para mim, principalmente, foi a questão do meu ambiente de estudo. Eu estudava na cozinha da minha casa, então... E a cozinha da minha casa é muito perto da rua e passa caminhão o dia inteiro. Eu lembro que aquilo me irritava horrores, porque eu não tinha aquele espaço tranquilo para estudar, era na cozinha. Então, a minha mãe passava, meus gatos passavam, a minha irmã estava ali. E aquilo... Isso teve um estresse extra ao ponto de... Eu costumo, assim, ser bem relaxada com exercício físico. Então, foi nessa época que eu comecei a caminhar no quintal... 5 horas da manhã, porque eu precisava desestressar. Porque era muito barulho. Então, foram muita adaptação estranha, assim, na época da pandemia. Então, estudar foi muito esquisito. Porque na época da pandemia, eu lembro, eu fiquei 8 meses sem pisar na calçada da minha casa. Então, tá ali no seu ambiente, que era para você relaxar, que é a sua casa, mas você está estudando o tempo todo. E você não pode sair, teve uma dose de estresse extra que nos outros anos não chegou nem perto, assim. Então, foi muito fundamental eu ter começado a organizar melhor meu tempo, porque eu acho que, senão, eu não tinha aguentado estudar, para ser sincera. Uhum. Foi ótima essa sua ideia de fazer exercício físico para lidar com o estresse, com essa loucura que é estudar em casa tanto tempo, né? É engraçado que eu e minha irmã estava se sentindo muito presa. Aí a gente tem um condomíniozinho que a gente, na verdade, mora numa vila, né? Meio que uma vila. E aí a gente descia... O condomínio tem, 100 metros quadrados, e a gente ficava andando, até andar, uns 5 quilômetros, se precisasse. Mas aquilo me ajudava demais. Eu fazia de manhã, então eu caminhava, aí eu comia, e eu começava a estudar, acordada e disposta, o que me ajudou bastante, porque ficar sentada por horas e horas durante o dia acabava com minhas costas, e quando eu comecei a fazer exercício, isso diminuiu bastante, assim. Foi uma boa ideia. E você considera que o que você aprendeu nesse ano de estudos é útil agora na faculdade de medicina? Isso é engraçado, que eu estava pensando nisso essa semana. A gente estava tendo uma matéria muito específica de fisiologia cardíaca, que estava lá, a lei de Kirchhoff. Eu falei, meu Deus, física. A física me perseguindo. E, assim, além dos conteúdos que a gente, né, de vez em quando esbarra, eu acho que o mais importante desses 3 anos de cursinho foi que eu aprendi a estudar. E, principalmente, a questão do senso de independência. Escola, muito seguindo o que o professor fala e fazendo o que está ali na apostila, a gente só meio que segue etapas. Quando eu fui, principalmente no meu 3º ano de cursinho, quem organizou meu horário foi eu, quem organizou o que eu ia estudar fui eu. Então, tudo estava sobre a minha responsabilidade. E isso na faculdade eu acho essencial, porque às vezes a gente pega disciplinas que, assim, você está completamente perdido, cada disciplina você vai estudar de um jeito, você vai ter que se adaptar, e às vezes você vai ter que sacrificar, você vai ter aulas que não vão valer tão a pena. E se você não tiver confortável nessa situação em que você vai ter que tomar essas decisões, você vai ter que ter um estudo independente, é muito frustrante. É bem frustrante. Todo mundo... Eu conversei com muitos veteranos, né, principalmente quando eu entrei, e acho que um dos maiores desafios do primeiro ano, quando você entra na faculdade, é justamente você se adaptar a essa questão do estudo independente. É você buscando como você vai chegar na hora da prova e ter aprendido aquele tsunami de conteúdo que muitas vezes você não está entendendo nem o que você está lendo ali. Então, eu acho que a questão do amadurecimento, assim, principalmente o amadurecimento como pessoa e principalmente como estudante, o cursinho meio que te ensina isso na marra. Então, querendo ou não, eu tive muito proveito disso, assim. Eu acho que... assim, a gente vê o cursinho muito como sendo perdido, como um tempo frustrante. É frustrante, isso não significa que não é frustrante estar ali, mas você amadurece muito, assim. Eu acho que é quando você se torna realmente independente, assim. Você quebra um vínculo, assim, com a escola e você se prepara para a faculdade, realmente, assim. Então, acho que foi muito proveitoso para mim. Aham. E, assim, na escola e, assim, até no começo do cursinho, é como se ele pegasse na sua mão, né? Estuda isso aqui, primeiro isso aqui, aí depois você estuda isso e ficar tudo mastigadinho para você. Na faculdade, joga um monte de coisa, te vira, e a prova é tal dia, e você tem que se adaptar. E isso é bem engraçado até da própria USP, porque a gente não tem semana de prova, né? A gente tem prova toda semana. Então, se você não estiver muito bem organizado consigo mesmo, assim, não dá. Você tem que saber se organizar sozinho. Que o conteúdo vai estar ali e a prova vai estar ali. Sim. E acaba que saber isso, então, vai te dar outra formação. Você concorda? Você vai chegar muito mais bem preparada, assim, no fim da faculdade. Sim, eu acredito muito nisso. Para fazer o que você quiser. Porque muita gente, querendo ou não, quando tá na escola, a gente tem aquela mentalidade do vou estudar pra prova,
e você estuda na véspera. Não dá, assim, se você só... É lógico que a gente vai pegar e vai virar à noite na véspera da prova na faculdade. Isso é claro. Mas o jeito que você se prepara para chegar nessa véspera da prova faz muita diferença. E isso você só aprende quando você é responsável pelo seu próprio estudo, assim. Você tem que se aprender a se planejar para cumprir tudo. Então, querendo ou não, assim, isso é uma visão agora. Não vou mentir que isso eu penso agora que eu passei. Na época eu estava no cursinho, era frustrante, eu odeio estar no cursinho, que só quero sair. Mas hoje eu vejo que, assim, foi um amadurecimento radical em questão de estudo, assim. E de responsabilidade também. A responsabilidade está toda na sua mão, assim, você que tem que decidir. E aí, então você foi seguindo nesse ano de 2020, lá na pandemia, estudando em casa, com barulho na cozinha, e foi chegando perto da prova. Nossa. Como foi? Assim, a ansiedade é mil, Nossa, foi tranquilidade? Eu sou muito ansiosa, mas eu tentei ter mais controle, assim. Eu acho que depois dos 2 anos de cursinho que eu não passei, isso baixa um pouco a sua ansiedade. Você começa a entrar num modo automático. Eu lembro que em todas as provas eu ficava muito nervosa, e eu sou aquela pessoa que, no dia da prova, na manhãzinha da prova, eu vou abrir um resuminho e dar uma lida. Não que isso me deixe nervosa, isso me tranquilizava. Então, às vezes, eu tava lá com o meu papelzinho, tipo, você vai estudar agora? Eu falei, não tô estudando. Eu tô fingindo que eu tô lendo pra me tranquilizar. E eu fazia muito isso. E é engraçado que todas as provas eu fiz mais ou menos isso. Todas as provas eu tinha um ritual pré-prova que eu fazia, que na minha cabeça me tranquilizava. E também foi engraçado que eu lembro até hoje que na véspera da FUVEST, assim, eu ia viajar no dia seguinte pra fazer FUVEST. Aí eu fui pra área de serviço, assim, fiquei olhando a janela, pensando em nada, assim, que eu falei, FUVEST eu tô fazendo por fazer, que eu não vou passar. E foi muito estranho, porque eu lembro que quando eu fui para a segunda fase da FUVEST, eu tinha tanta certeza, mas tanta certeza que eu não ia passar, que eu tava, assim, ridiculamente tranquila. Eu tava muito tranquila. E aí eu fui fazer a segunda fase, eu lembro que eu entrei na sala, assim, eu fiquei olhando a carteira dos outros, eu chegava bem cedo, né? Aí eu ficava olhando a carteira dos outros participantes, falando, nossa, esse aqui quer fazer engenharia, esse aqui quer fazer não sei o quê. Eu tava muito tranquila, parecia que eu tava a passeio. E isso foi engraçado, porque foi uma das melhores provas da minha vida. Eu estava muito... Realmente estava tranquila. Eu estava ali fazendo esse exercício como se eu estivesse fazendo uma lista na minha casa. E eu acho que isso me ajudou bastante, assim. As outras provas eu fiz um pouquinho mais tensa, mas bem mais tranquila em comparação aos outros anos, assim. Eu acho que eu entrei num modo automático que me fez muito bem, assim. E o que você acha que te ajudou, assim, a ver a prova como passeio? Foi reduzir as expectativas mesmo? Então, em relação à FUVEST, teve esse diferencial, né, da questão da minha baixa expectativa. E eu acho que isso me ajudou. É porque a FUVEST eu sempre coloquei como um bicho de 7 cabeças. Assim, eu acho que o nome FUVEST já me fazia tremer. Então, eu tava com aquela... eu não vou passar. Eu tô aqui... Eu lembro que, como foi a primeira vez que eu fui para a segunda fase, na minha cabeça eu já tinha, tipo, olha, eu ganhei essa oportunidade de estar aqui fazendo a segunda fase. Eu sei, tipo, quantos anos eu fiquei tentando só chegar nessa segunda fase e agora eu vou conseguir. Então, assim, eu já tô feliz que eu tô aqui. Então, eu vou fazer essa prova, vou fazer o máximo que eu conseguir e tá tudo bem, assim. E aí, eu acho que isso me deu muita paz pra fazer a prova em si. E foi a primeira vez que eu fui ver, né, como é que era aquela prova, tá ali naquela cadeira fazendo a discursiva. E foi muito tranquila. Foi completamente diferente das outras. Isso me ajudou bastante, sim, ter esse controle de eu ter feito a minha parte. Então, tipo, eu marquei todos os checklists durante o ano, eu fiz, tinha que fazer. E essa quebra de expectativa também me ajudou. Então, assim, isso me deixou mais tranquila. E, assim, como foram os seus acertos na primeira fase da FUVEST? Isso foi engraçado também. A FUVEST, eu acertei, acho que foi 83. Isso foi surreal. Eu lembro que eu nunca corrigi a prova. Nunca. Eu odiava corrigir prova, porque eu gostava de ter aquela esperança, né? E aí, nesse ano, eu corrigi todas as provas. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu tinha chegado em casa, assim, 11 horas da noite. Eu sentei, peguei o gabarito e eu comecei a corrigir. E eu tô vendo que o negócio tá ficando bom, assim, sabe? Aí, quando eu cheguei no final, eu contei e tava lá, 83. Eu desabei, eu chorei. Mas eu chorei tanto, que eu chorei que eu tinha passado. Porque aquilo foi surreal. Eu falei, meu Deus, não acredito que eu acertei 83 questões da FUVEST. Aquilo foi muito bom, porque primeiro ano eu acertei... Primeira vez que eu tentei FUVEST, eu acertei 53. No segundo foi 70... acho que foi 60, não lembro. Aí no outro foi 72. Eu ficava... Sempre estava lá, chegando perto, mas não chegava.
E aí, do nada, veio 83 questões. Aquilo pra mim foi surreal. Nossa, acho que foi uma das melhores sensações que eu tive naquele ano. Acho que, sim, foi... Me deu muita vontade, tipo, de fazer as outras provas, sabe? Foi um outro pique pra mim. Eu não fui, tipo, tão nervosa me preparar pra segunda fase. Eu tava muito feliz. E é muito estranho você estar muito feliz que você vai fazer outra prova, mas eu tava muito feliz, assim, foi... Acho que foi a maior comprovação que eu tive durante os 3 anos de vestibular, foi ter chegado naquela segunda fase, assim. Eu valorizo muito a questão da segunda fase. Porque às vezes a gente fica assim, não, é passar ou não passar, mas você vê aquele progresso ali, assim, é surreal. Acho que foi até melhor. Eu fui bem nas outras provas, assim, na Unicamp eu já tinha chegado na segunda fase, eu cheguei de novo. É que foi no ano que a Unicamp mudou o número das questões, mas eu lembro que eu tinha errado 8 questões na Unicamp. E a Unesp eu tinha acertado 80. Eu também estava bem feliz com a Unesp também, porque teve 2 anos que a nota de corte da Unesp foi 75 e eu acertei 74. Seguidos, assim, 2 anos seguidos. Aquilo foi uma sensação que eu não tinha melhorado nada, para ser sincera. E aí depois eu tirei 72, eu fui a nota de corte, eu estava em 3.000 no ranking. Não passei, né? Passei longe. E aí, no último ano, eu acertei 80. Eu estava muito bem qualificada para a segunda fase. Tanto que eu achava que eu ia passar para a Unesp. Eu não achava que eu ia passar para a USP. Eu falei, a lista da USP e da Unicamp vai rodar. O pessoal que passou na Unesp talvez vá para a USP, vai para a Unicamp, que saíram o resultado primeiro, né? E aí, eu vou fazer a segunda fase da Unesp. A lista vai rodar e vai chegar em mim. Na minha cabeça, eu ia passar para a Unesp. E acabou que eu nem fiz a segunda fase da Unesp, porque eu já tinha passado na USP. Aí eu falei, passei na USP. Só lamento, eu já decidi. E aí, foi um ano de acerto. Eu fui muito bem em todos os vestibulares, assim. A FAMEMA mesmo, que era um vestibular que eu fazia desde o ensino médio, eu sempre ficava muito longe, porque a FAMEMA, querendo ou não, a pontuação é bem estranha, né? É o 10º do 10º ali, e eu consegui passar na FAMEMA também. E aí eu vi que eu tava bem estável, assim. Todos os meus vestibulares eu estava com resultado legal. Então eu vi que eu tive bastante progresso, assim. Tá, e aí eu tenho uma primeira pergunta, que é assim, a que você atribui ter ido tão bem nesse vestibular? Eu acho que foi a questão da organização. Eu organizei muito bem meu tempo. Eu fiz um trabalho, assim, acho que de investigação mesmo. Eu peguei o que eu não era boa e eu fui atrás daquilo. Então, eu tinha muita dificuldade de física, eu assinei um curso de física que era específico para os vestibulares de São Paulo, assim, que eu conheci no YouTube. Eu tinha problema em geografia, eu fui atrás de geografia física. Eu lembro que o YouTube foi também um dos meus melhores amigos, assim. Por exemplo, geopolítica. Você não acha tanta coisa de geopolítica nos livros clássicos, né? Então, eu fiz um curso no YouTube de geopolítica. Porque eu falei, eu não sei nada de geopolítica, então eu vou atrás de geopolítica. Eu não sei nada de geografia física. Eu comecei a me dedicar só à geografia física. Então, eu fui investigando exatamente onde era o meu ponto fraco, para tentar estabilizar. Eu lembro que, no final do ano, assim, eu sempre tive uma facilidade com redação. Eu sempre gostei muito de redação. Assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer era redação. Ainda gosto de fazer, até verdade. E eu lembro que, querendo ou não, eu tinha facilidade, mas eu não conhecia o modelo de redação da FUVEST, eu não conhecia os modelos da redação da Unicamp. Eu brinco assim, a primeira vez que eu fiz redação na minha vida foi no ensino médio e foi do Enem. Então, eu não tinha experiência com isso. E aí eu falei, eu vou atrás de um cursinho para fazer redação de São Paulo. Aí eu fiz um mês de redação para São Paulo, especificamente. Então, eu tive esse trabalho meio que de montar essa estratégia bem direcionada para o que eu não sabia fazer. E sempre fazendo muita questão, porque a base do meu estudo foi fazer prova antiga. Eu tinha que fazer prova porque era assim que eu conseguia, até porque é assim que eu identificava onde que meu calo apertava, assim. Foi ali que eu vi, tá determinado assunto de física, tá tranquilo, mas tem determinado assunto que eu não consigo fazer o básico. Aí eu ia estudar esse assunto. Então, eu acho que isso foi o que fez, foi o ano, quando eu comecei a fazer isso, foi que eu tive resultado. Porque dos outros jeitos eu não tinha resultado nenhum, assim. Querendo ou não, eu estudei muito no meu primeiro ano de cursinho, mas, assim, eu não tive resultado. Eu me mantive mais ou menos do que eu já estava. Aí, quando eu mudei, foi quando, do nada, eu fui para a segunda fase, minha pontuação começou a subir. Acho que foi isso que foi o diferencial, assim. E você acha que o Sniper te ajudou nisso? A montar essa autonomia, essa organização? Primeiro, assim, que engraçado que eu nunca tinha imaginado estudar para o vestibular fazendo as provas antigas. É meio contraditório, mas, assim, a gente está acostumado a fazer lista de exercício, ela vem bonitinha.
E a questão de você pegar a prova, eu não separava, eu não estudava por matéria, eu pegava a prova e ia no que a prova estava ali, do jeito que ela estava dividida. Isso era legal, porque eu acho que isso me forçava bastante a revisar, querendo ou não, porque quando você vê só uma matéria, você acaba que você só foca naquilo, então quando eu fazia as provas, eu meio que me tirava completamente da zona de conforto. E a questão da organização do tempo também. Eu perdia muito tempo antes. E aí, quando eu assinei, que tinha aquelas tabelas de divisão para você saber qual matéria estudar e tal, aquilo foi muito bom. E também, principalmente no terceiro ano, é legal você ouvir de outras pessoas que passaram por aquilo. Ó, vai dar certo, faz desse jeito. Então, isso me ajudou também a ter bastante confiança em abrir mão do meu estudo tradicional e arriscar, assim, com as provas e arriscar estudar sozinha também. Eu acho que quando você sai da escola, quando você está no cursinho, você não tem muita coragem. Você fala assim, mas será que não é muito arriscado? Então, você vê aquilo funcionar, você vê alguém que, tipo, te explique como fazer aquilo, ó, vai dar certo, você tem que se adaptar e tal. Foi o que eu precisava, assim, porque eu acho que eu não sei se eu teria tanta coragem de ter feito a estratégia que eu fiz se eu tivesse tirado, assim, da minha cabeça, assim. Então, acho que foi fundamental. Olha que legal. E aí, então, você descobriu que passou, mas assim, antes de entrar, eu quero saber depois como você passou, mas você lê os livros Isso é uma da polêmica. FUVEST? Eu vou mentir, não. Eu vou ser sincera em relação a isso. Eu fazia FUVEST Unicamp, 20 livros para ler. Eu li 3 da FUVEST. Mas, assim, não é que eu não subestimei os livros. Mas eu entendi assim. Eu li os 3 primeiros, eu acho que foi até Quincas Borba, eu lembro disso. Eu falei, legal, entendi a história, né, interessante. Mas eles não iam me cobrar daquele jeito, assim, sabe? Conta a história. Eles iam cobrar uma análise crítica. Tipo, eles iam cobrar a fundo no livro. E eu sabia que só uma leitura minha eu não ia conseguir chegar naquilo. E aí, eu li muitos resumos, mas principalmente eu assisti análise de professor. Eu lembro tem muito canal no YouTube muito bom de análise, e eu lembro que eu sentava assim, eu via análise de 3 horas de determinado livro, com os professores de literatura, professores de gramática, que eles destrinchavam o livro. Então, assim, eu tenho uma pasta na minha casa que tem um resumo à mão meu, com toda a análise crítica do livro. Eu analisava parte por parte, capítulo por capítulo. Então, assim, eu não li todos os livros, mas eu sabia o ponto que me cobravam dos livros. E, assim, eu sempre tive bastante dificuldade com a questão de português, interpretação e as obras, então eu tava com bastante medo, principalmente para a FUVEST, que a gente fala muito da FUVEST da sua específica, mas se você não for muito bem na parte de gramática, na parte de português, você tá lascado, assim, você não vai... É igual redação. Redação e a questão da gramática. Se você não se dedica, você não vai ter um bom desempenho. É ali que você se diferencia, porque, querendo ou não, quem quer medicina, todo mundo é muito bom em biologia, a gente sabe que as pessoas são boas em biologias. Mas conseguir ir bem no resto é o que eu acho que dá o diferencial. Então, eu meio que... Eu não li os livros. Desculpa, FUVEST, desculpa, Unicamp. Eu preferia ver as análises, assim. Foi engraçado que foi até... Eu não lembro quando, mas eu vi um depoimento do Vitor até, que ele falou que ele assistia análise e eu comecei atrás disso. E, realmente, ali eu montei minha parte separadinha para as obras literárias, assim. E eu fui bem, né? Quem diria? Eu fui bem. E como você estudava para interpretação e gramática? Gramática, gramática e interpretação, na verdade, para mim, é pelas questões. Então, principalmente quando eu fui para a segunda fase, eu pegava as provas, eu escrevia as discursivas, tudo bonitinho. E eu fiz redação... Eu fiz um mês de redação com redação e dialogia, né? Então, eles me ajudaram bastante na correção das provas de interpretação e gramática. Eu fazia a prova inteira, eu mandava para a professora e ela corrigia também essa parte. Sua resposta não está tão clara, essa parte aqui faltou isso, isso, isso. E eu via a resolução também. Então, tem muitas plataformas na internet que tem a resolução das provas antigas, das discursivas também. E aí eu gostava de olhar pelo menos em 4 plataformas para ver todas as possibilidades de resposta que o vestibular aceitava, até eu criar a minha própria resposta. Então, eu estudei também meio que à parte, assim, eu seguindo sempre as provas, sempre resolução. Sim. E então você estava estudando, estava fazendo tudo isso, e você vai contando, e eu tenho a impressão assim, nossa, é tanta coisa para fazer.
E como que você fazia no dia a dia? Você tinha descanso, horário de descanso, ou assim, períodos que você estudava menos, mais? Como era assim o dia a dia? Principalmente depois que você passou e foi para a segunda fase, Então, sabe? antes da segunda fase, eu sou uma pessoa matutina. Então, assim, não adiantava pra mim querer ficar estudando até tarde. Eu não conseguia. Me dava dor de cabeça, eu só tava perdendo tempo de sono. E eu sou uma pessoa que, se perde tempo de sono, eu fico extremamente ranzinza, eu não consigo fazer nada. Então, a questão do meu sono, eu respeitava bastante. Eu tinha que dormir as minhas 8 horas por dia. Então, eu dava o meu jeito de ter as minhas 8 horas de sono, sempre. E sempre focar o meu estudo das partes mais difíceis eu deixava para amanhã. Horário do almoço, eu me dava pelo menos 1 hora para nem que seja ficar parado, olhando pro teto, olhando pro celular, ou dormindo, ou brincando com os meus gatos. Eu tinha que parar. Porque o horário do almoço me dava muito sono. E me dava dor de cabeça, e eu tinha que parar. Porque eu já tinha gastado toda a minha energia de manhã. Aí de tarde eu pegava alguma. Eu gostava de fazer. De tarde eu gostava de fazer as questões. Às vezes eu fazia ouvindo música, assim. Música instrumental, mas ouvindo música. Porque de tarde era o momento que eu mais sofria para ter foco, assim. Então, eu fazia umas coisas mais leves, pensando em outras coisas assim. Aí eu, né, e à noite, eu gostava, eu até tentava fazer prova, assim, um pouco à noite, mas eu sempre parava no horário que eu sabia que eu tinha que dormir, porque o meu sono era fundamental, eu não podia ignorar o meu sono. E aí, final de semana, eu já me dava mais tempo para relaxar. Então, sábado à noite eu não fazia nada e domingo era o meu dia de não estudar. Domingo eu não estudava. No terceiro ano, né? No começo eu até estudava domingo. Mas aí, quando eu realmente comecei a planejar, no domingo eu não estudava mais. Eu tinha que descansar. Então, interessante, né? Olha só como você montou sua rotina, deu para fazer o difícil que você colocava de manhã, certo? Aí depois você fazia o intervalo do almoço e um estudo de tarde um pouco mais leve, escutando música, e de vez em Isso. quando à noite. Então, olha só, dá para fazer, né? Basta se organizar direitinho, ter as prioridades, descansar e principalmente dormir bem, como você falou Não, também. isso é uma coisa que até hoje, assim, mesmo quando a gente tem umas provas muito difíceis, às vezes a gente fala assim, não, vamos virar, vamos... Eu falei, não, gente, eu prefiro acordar cedo. Eu preciso dormir. Se eu não dormir, eu não vou estar bem, eu preciso dormir. Então, eu sempre levei muito a sério a minha questão do meu sono, assim, porque a gente acaba querendo sacrificar. Eu lembro que quando eu não planejava tão bem, assim, a minha rotina, eu achava que eu tinha que estudar 14 horas por dia seguidos, assim. Então, eu ficava lá à noite, dava 11 horas da noite, eu tava com o olho, assim, lacrimejando de sono, querendo bater minha cabeça na mesa quase, tão frustrada que eu tava. E aí, no outro dia, eu acordava, eu tava cansada, então eu não conseguia estudar de manhã, que era o horário que geralmente eu fico focada. E, assim, atrapalhava a minha semana inteira. Virava uma bola de neve. Então, quando eu comecei a seguir isso e respeitar o jeito que eu funciono, aí fez muito mais diferença. Sim, com certeza. E assim, nesse ano ou ao longo da sua preparação inteira, do que você orgulha? Se orgulha de ter feito? Eu acho que, assim, acho que ter mesmo assim, com tanto, assim, é que eu tô te falando, assim, eu não tive tanta segurança durante esses 3 anos, assim, eu sempre senti que eu tava arriscando muito. Mas eu sempre me agarrei, não, eu tô fazendo a minha parte, tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo a minha parte. E aí, quando... É que, assim, passar não é só você ter passado no curso que você quer, na faculdade que você quer. É, tipo, uma sensação de autorrealização, sabe? Eu fiz a minha parte, eu acreditei no que eu tava aqui fazendo. E, pô, eu consegui, eu fui recompensada, eu não desisti no meio do caminho. Então, assim, me deu um orgulho próprio, assim, não aquele orgulho, assim, de soberba, sabe? Faz um orgulho, tipo, nossa, poxa, eu consigo me dedicar, assim, se eu me dedicar, eu consigo fazer muita coisa. E aquilo, pra mim, assim, foi surreal, porque às vezes a gente trata o vestibular, assim, como que a gente, meio que, ele nivela o nosso valor, assim, sabe? Mas não só pelo valor de, eu tô ali, tô no curso que eu quero, foi uma sensação que, pô, eu consigo fazer as coisas, sabe? Se eu me dedicar, eu posso fazer o que eu quiser. Então, foi uma autorrealização, assim, surreal, de eu ter todas aquelas noites que eu ficava assim, ai, meu Deus, nunca, assim, esse ano não acaba, esse vestibular não acaba, eu não aguento mais essas folhas, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa na minha vida, e aí, quando você passa, você fala assim, caraca, vale a pena. Pra mim, valeu muito a pena. Eu lembro que a primeira vez que eu pisei na USP, sabe, era uma coisa tão longe, eu nunca tinha visto aquela placa da USP, falei, nossa, mãe, vamos parar aqui, eu quero tirar foto na placa. Porque você imagina aquilo por muito tempo. Então, quando você consegue...
E você fala, pô, tipo, eu abri mão de muita coisa, querendo ou não, você se frustra, você se cansa, e aí, quando dá certo, é muito orgulho próprio, assim, das pessoas, sabe? De todas as pessoas que te ajudaram no caminho, eu tive muita gente que me ajudou, mas também de você ter levado aquilo a sério, sabe? Você ter se dedicado àquilo. É uma sensação muito boa, assim. E como foi quando você descobriu que passou? Foi engraçado que eu não chorei, eu entrei em choque. Eu lembro que eu tinha passado na FAMEMA, foi a primeira vez que eu passei em qualquer vestibular, e aí eu fiquei bem tranquila, né? Porque o resultado da FAMEMA veio antes de todos os outros, então assim, eu falei, nossa, talvez eu vá bem esse ano, né? Poxa, eu passei na FAMEMA, e já estava decidido que eu iria para Marília, né? Aí, minha mãe é muito engraçada, que ela falou assim, e a USP? Eu falei, mãe, a USP? Eu quero ver o resultado da FUVEST só para ver quanto que eu acertei, assim, porque eu sei que não vai rolar. E aí eu lembro que no dia que eu descobri que a gente foi passar, teve uma polêmica de ter saído uma lista falsa e ninguém sabia se tinha saído o resultado. Eu falei assim, dane-se a lista falsa. Eu não vou estar lá, eu só quero ver minha pontuação. Aí eu falei, vamos olhar só de curiosidade, assim. Aí eu lembro que eu procurei meu CPF, tava lá, Vanessa. Eu falei, deve ser outra Vanessa, né? Aí eu olhei o sobrenome e falei, eita, é o meu sobrenome. Mas meu sobrenome é comum, né? Deve ter outra Vanessa. Aí eu olhei o CPF. Na hora que eu olhei o CPF, eu falei, eu não acredito. Eu acho que eu passei na USP. E eu entrei em choque. Eu lembro que eu demorei 2 dias para falar que eu tinha passado. Assim, só minha mãe e meu pai sabiam. Eu não tinha coragem de falar que eu tinha passado, porque na minha cabeça tinha dado um erro, que tinha uma outra Vanessa com um sobrenome igualzinho ao meu, o CPF devia ser muito parecido, porque na minha cabeça eu não tinha passado. E aí eu lembro que eu só tive coragem, assim, de postar no Instagram que eu tinha passado e tal, quando eu fiz a matrícula, porque na minha cabeça, a qualquer minuto, a FUVEST ia me mandar um e-mail falando, não, houve um erro, você não passou. E aí, quando saiu a pontuação, né, aí eu falei, meu Deus, eu passei na USP. Nossa, eu lembro que eu estava estudando para a Unesp, né, porque a Unesp tinha sido adiada, eu estava bem nervosa em relação à Unesp. Que sensação, tipo, ter largado todas aquelas folhas, todas aquelas provas, e falar assim, agora eu não preciso mais disso. Acabou, sim, deu certo, acabou. Mas eu entrei em choque, demorou muito para eu entender que eu tinha passado, não vou mentir, não. Eu lembro que na semana seguinte, assim, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Tipo, eu não tenho que estudar, eu deito, eu vou ver filme, eu vou ter um hobby que eu não sei mais o que eu tenho que fazer agora. O que eu tenho que fazer de dia? Foi um choque. Mas foi um choque delicioso, assim. Foi uma das melhores sensações. E aí, logo depois você foi para Ribeirão, né? E como foi, assim? Então, a gente teve 2 semanas, se eu não me engano. A gente começou a estudar dia 1º de abril. E a gente passou 2 semanas no IAD, né? Então, a minha semana de recepção foi no IAD. Foi muito estranho, assim, eu lá bonitinha na cozinha de casa, tendo a semana de recepção da USP e em Volta Redonda. Aí a gente recebeu um e-mail que a gente precisava vir para Ribeirão, porque a gente teria uma aula presencial por semana, assim, que era anatomia, que não tinha como ser IAD. Aí, em 2 semanas, eu tive que me mudar. Eu não tinha nem para onde vir aqui, eu nunca tinha pisado em Ribeirão, não sabia nem onde ficava. E Ribeirão é bem longe da minha cidade, são 10 horas de ônibus. E eu sou a filha mais velha, então a minha mãe estava assim, surtando, que eu ia embora para outro estado, e em 2 semanas a gente tinha que se mudar. Então, assim, foi uma loucura a gente arrumar lugar para ficar. Todo aquele, né, tipo, questão bancária também, eu resolvi toda a minha vida bancária em 1 semana. Aí eu lembro que a gente chegou, era feriado do dia do trabalho, né? Eu e minha mãe, assim, a gente chegou 4 horas da manhã em Ribeirão Preto, que esse é o horário que tem do ônibus. A gente deixou tudo no hotel, assim, falou, vamos conhecer a USP. Aí a gente entrou, a gente fez todo o tour, assim, foi muito incrível. Eu tenho tanta foto desse dia, eu gravei tanto vídeo para mostrar para minha família, porque, assim, a minha família não vem muito me visitar, porque é muito longe, é muito caro, então, assim, eu fiz a cobertura cinematográfica da USP para minha avó. Então, assim, foi muito incrível ter vindo para cá. E Ribeirão Preto é bem maior que a minha cidade, então, assim, sabe, aquele surto do meu Deus, eu tô indo para cidade grande, eu sei que é interior, mas na minha cabeça era, tipo, São Paulo. Então, foi bem legal. Nossa, imagino. E aí, como foi o primeiro ano? Porque agora você já está no segundo, certo? Isso, eu tô no 3º período agora. O primeiro ano foi, assim, teve a questão da adaptação, né? Muito conteúdo, uma didática completamente diferente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E quando você é calouro, você é muito empolgado, então você quer fazer ainda mais coisa. Eu até tô brincando, assim, eu tô no 2º ano agora e eu faço
bastante coisa extra, assim. E isso é culpa da Vanessa Caloura, empolgada, que entrou em 500 coisas sem pensar direito. Hoje eu sou um pouquinho mais cautelosa com isso. Mas teve o choque. Assim, matérias bem difíceis, bem técnicas. Os professores são muito bons, assim, eles são referências na área de pesquisa deles, né? Porque os nossos professores são pesquisadores. E aí se você não souber equilibrar, assim, você acaba ficando bem ansioso, porque é muita coisa. É muita coisa para você dar conta. E é tudo novo, porque quando você fica vários anos no cursinho, você vai se acostumando, você tá vendo aquilo ali meio que sempre. Aí na faculdade é aquela sensação de tudo novo de novo, basicamente. Então, a adaptação pro primeiro ano foi complicada, assim. Metade do segundo ano o segundo semestre, ele foi mais tranquilo, assim, mas o primeiro foi muito agitado, assim. Mas foi bom. Só que teve que mudar tudo de novo, assim, reorganizar completamente a minha vida. Sim. E aí você saiu de estudar na cozinha para estudar com vários colegas, conhecer tanta gente, assim, do Brasil inteiro. E como foi essa Isso, a questão do Brasil inteiro é muito engraçado, porque realmente a gente estuda... Eu tenho colegas de turma que são... Eu tenho um colega de turma que é de Manaus, eu tenho um colega que é de Belém, tenho colegas que são do Rio Grande do Norte, tem pessoal do Sul. A maioria aqui é de São Paulo, mas tem muita gente de outros lugares, assim, e é bem legal, porque a minha turma tem um mix de sotaques que é engraçado. Às vezes a gente está conversando assim, a gente fala um termo que a outra pessoa não sabe o que é, aí dá aquela diferença regional, assim, que é bem engraçado, assim. Já zoaram meu sotaque algumas vezes, não vou mentir, não. Porque eu sou do Rio, mas a gente não tem aquele sotaque carioca, né? Aí o povo até brinca com relação a isso. Então, assim, é uma experiência até culturalmente muito estranha. Porque você tem contato com gente com outras experiências, que tiveram outras vivências até, tipo, para chegar aqui. E é muito enriquecedor, assim, sabe? É um ambiente muito... Não é aquela coisa intelectual maçante, assim, sabe? Você fica... É meio fascinante, assim, ter contato com essas pessoas. E eu lembro que quando eu entrei, assim, eu entrava no currículo dos meus professores e falava, meu Deus, essa pessoa está me dando aula. Olha o currículo dessa pessoa. Essa pessoa está gastando tempo me dando aula. E eu fiquei bem fascinada, assim, principalmente no primeiro semestre. Então, foi muito legal. É a questão do estudo também. No começo eu morei com 5 pessoas e cada uma era de um canto, cada uma estudava de um jeito. E aí foi bem legal, assim, a inserção na vida adulta, por assim. Eu saí da casa da minha mãe e fui morar com várias pessoas que estudavam de jeito diferente que eu, que comiam de jeito diferente que eu. E foi bem legal, assim. Então foi, de certa forma, positivo você não ter passado direto do terceiro ano? Hoje em dia eu vejo que sim. Eu acho que eu saí do ensino médio, eu tinha 16 anos na época até. E pra mim, assim, cumpri minha parte, tá tudo certo. E hoje, assim, além acho que do meu amadurecimento intelectual, tipo, acho que eu amadureci muito como pessoa mesmo, sabe? Eu acho que eu sou completamente diferente da Vanessa do ensino médio. E, sinceramente, eu prefiro a Vanessa pós-cursinho, pensando no ambiente da faculdade, do que a Vanessa do ensino médio. Eu acho que a Vanessa do ensino médio teria sofrido muito mais na faculdade, assim, para se adaptar, para sair da bolha da escola, assim. Então, eu acho que, querendo ou não, assim, tem coisas que elas acontecem no tempo delas, assim. E eu sinto que hoje, por mais que por muito tempo eu fiquei frustrada e eu não queria estar ali no cursinho, hoje eu entendo que foi preciso, assim. Deu certo e não adianta a gente pensar assim, mas e se eu tivesse passado naquela época? Não ia ser bom, eu sinto hoje. Sabe, eu precisava passar por esse processo de aprender a me virar sozinha. Eu precisava entender a prova que eu estava fazendo e, assim, não tem como fugir do que eu precisava fazer. Então, hoje eu entendo que foi bem melhor. Sim. E aí, você estudando para a FUVEST, você acabou indo bem no Enem também, é isso? Acabou que sim, na verdade. Eu passei pelo Enem também. Eu fiz o sonho da minha avó que eu passasse para Juiz de Fora. E eu passei para Juiz de Fora. Falei, avó, eu passei para Juiz de Fora. Tá aqui, eu passei. E acabou que eu fui, só que, né, quando eu passei pela FUVEST, eu já tinha decidido, assim. Não tinha mais como mudar. Eu tinha um top das faculdades que eu queria, assim. A USP e a Unicamp estavam lá brigando pelo primeiro lugar, mas quando eu não passei na Unicamp. É engraçado que eu não passei. Mas quando eu descobri que eu tinha passado na USP, eu tomei a decisão na hora, assim. Eu fui bem no Enem, mas
assim, eu fiquei feliz, assim. Eu tinha um pouquinho de bloqueio com o Enem, eu achava que eu não conseguia ir tão bem no Enem quanto eu queria, mas acabou que deu certo também. Então, meio que estudar para os vestibulares tradicionais também teve um efeito positivo para estudar para o Enem. Sim. E agora sobre a USP Ribeirão, você realmente recomenda? Você gostou de verdade? Aí, eu sou um pouquinho puxa-saco, acho que eu sou parcial, né? Mas isso é engraçado, porque quando eu fui fazer FUVEST, eu nunca joguei pra... A primeira vez que eu joguei pra USP Ribeirão foi no ano que eu passei. Eu sempre jogava pra Bauru, porque na minha cabeça, assim, Bauru tem a nota de corte um pouquinho menor, então, se for acontecer um milagre de eu passar, acho que vai ser pra Bauru. Mas aí, no terceiro ano, eu mudei. Eu falei, não, eu não vou escolher pela nota de corte da primeira fase, eu vou escolher pelas específicas da segunda fase. Porque eu achei que seria uma decisão um pouco mais sensata, assim. Aí eu lembro que eu falava para mim mesma, eu não sou boa em física, não sou boa em geografia. Então, é melhor fazer os dois para diminuir o peso das duas disciplinas. Aí eu escolhi Ribeirão exatamente por isso. Eu não sabia não tinha nem ideia de onde ficava. Aí quando eu vim parar aqui, assim, é engraçado porque eu sempre falei que eu escolhi São Paulo pela pesquisa. E depois que eu passei, que eu descobri que a USP Ribeirão tem uma tradição absurda em pesquisa. Então, assim, casou muito bem. Foi na coincidência. E eu gosto muito, assim, eu sou apaixonada pela minha própria faculdade. É aquele negócio, a gente sofre com conteúdo, com cansaço, mas, assim, eu não trocaria estar aqui por nada, assim. Eu lembro que quase eu tinha acabado de passar, assim, eu estava andando no circular, caminho do bandejão para almoçar, meu almoço delicioso de R$2, e eu falei, caraca, eu tô na USP. Aí, tipo, eu peguei o celular, assim, filmei o meu caminho até o bandejão para mostrar para minha irmã. E, assim, eu gosto muito daqui, assim, é uma faculdade que dá muita oportunidade, e principalmente pesquisa, assim, no primeiro ano mesmo você consegue fazer pesquisa. Você não precisa se afobar, mas você consegue, você tem muito o que fazer, assim, dentro do currículo mesmo e fora do currículo. E eu gosto bastante, assim, você se envolve com cultura, com extensão, você consegue expandir o máximo, assim, seus interesses. Então, e a USP de Ribeirão é muito bonita, viu? É bem arborizada, assim, no meio de Ribeirão, que é quente, lá é mais fresquinho. Não vou mentir, não, eu gosto muito de lá. E assim, uma dica então que você poderia deixar para quem está estudando. E assim, você escolhe para quem que você quer falar, ou para quem está no cursinho, ou para quem está estudando em casa, sabe? Ou quem talvez tem essa questão, Enem ou vestibulares. Pensa uma dica aí, ou várias, se você quiser. É engraçado, assim, que dentro da USP mesmo, eu trabalho no cursinho popular da medicina, né? Eu sou corretora de redação. Então, acaba que, querendo ou não, eu lido muito com pessoas que estão tentando entrar. E, assim, é muito engraçado que um dos pontos que eu comecei a acreditar que ia dar certo é quando eu comecei a ver meu progresso. E aí eu lembro que ano passado eu era corretora de uma pessoa, mas eu não era corretora fixa dela. E eu corrigi a redação dela no início do ano e eu corrigi no final do ano. E a nota dela tinha subido muito. Tipo, subido muito. E aquilo me deu, tipo, me deu tanto orgulho por ela. Então, assim, eu acho que o que faz... Eu falei com ela e tal. Eu acho que o que faz diferença... Inclusive, uma das minhas alunas de redação, ela passou. Eu fiquei muito feliz, assim, de ter visto que a gente pode contribuir com alguma coisa, assim. E acho que o que mais falta quando a gente está estudando, seja no cursinho, seja em casa, é a gente acreditar no nosso progresso. Porque, às vezes, a gente não vê o nosso progresso. E acho que isso desanima muito. Isso torna os anos de cursinho piores do que eles deveriam ser. Então, assim, eu acho que o que me ajudou, principalmente na época que eu estava estudando, é não focar tanto na pressão de passar, não focar assim, meu Deus, eu quero estar na faculdade, me imaginando na faculdade, e focar no processo. Faça a sua parte, assim, cumpra a sua listinha de tarefas, faça as suas questões do seu dia. Acredita na etapa, que no final, assim, você vai ver seu progresso. Você vai chegar no final do ano, você vai fazer as provas e vai estar lá, vai estar no papel a sua porcentagem de acerto, vai estar lá o seu nome para ir para a segunda fase. Você não precisa se cobrar desse progresso. Esse progresso vai vir. E nem vai ser você que vai mostrar para você mesmo, assim. Vai ver o vestibular, vai te responder, olha, você melhorou. Então, assim, é fazer a sua parte. Independente do quanto falta para você passar, se você está com 50% de acerto, se você está com 80% de acerto, assim, faz a sua parte. Tipo, o acerto, o progresso vai chegar. Talvez não chegue na hora que você está querendo. Tipo, é óbvio que eu queria ter passado de primeira. Mas hoje eu entendo que, assim,
não era a hora certa. Tipo, meu progresso, minha pontuação, ela veio na hora certa. Ela veio depois que eu fiz a minha parte. Então, é meio que não se afobar nisso. Não deixar essa ansiedade, esse estresse do cursinho te afogar. Sim, vai com calma e faça a sua parte. Se a sua consciência está tranquila, acabou. Uma hora vai dar certo. Vai sim. E deixa eu te perguntar, então, você tem algum contato, Instagram, algo assim? Eu sou meio sigilosa das redes sociais. Mas pode, se alguém quiser, pode me procurar. Eu adoro falar com o pessoal que tá prestando vestibular. Eu lembro quando eu passei, chegou a direct, assim, eu falei, meu Deus, né? As pessoas vêm falar comigo. Aí, se quiser, pode me procurar no Instagram, que é vanessa.olive, porque era de Oliveira, mas o Instagram não deixou eu escrever Oliveira. E aí pode mandar direct, que eu adoro falar com o pessoal que tá tentando prestar o vestibular. Porque, assim, você falar com quem já passou por isso dá outra visão. Sabe? Até melhora o seu ânimo. Foi por isso que eu comecei a ver os vídeos aprovados, porque precisava de uma motivaçãozinha. Então, assim, quem precisar, eu tô lá. Olha só. Ai, Vanessa, muito obrigada pela entrevista. Nossa, olha só quanta coisa maravilhosa você contou. E, assim, fico muito feliz de ver também que você tá tão realizada em medicina na Ribeirão, né? Na USP Ribeirão. Que incrível. Pois é. Obrigada. Obrigada a você.